Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar de volta aqui com você nesse bate-papo semanal onde falamos de Bíblia, arqueologia, contexto histórico, teologia e assuntos afins. E se você ainda não é inscrito no canal, vai aqui o meu convite muito carinhoso. Se inscreva, não deixe também de acionar ali o sininho de notificações para que sempre você seja informado quando eu postar um vídeo novo aqui. E deixando o seu comentário, divulgando, você ajuda o algoritmo do YouTube a reconhecer esse vídeo como sendo um vídeo que realmente merece ser partilhado para mais e mais pessoas com esta mensagem maravilhosa que vem da Bíblia Sagrada e sua relação com a história, tá bem? E também quero convidar você que não sabe ou não se inscreveu ainda no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva a fazer parte desse curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo e você vai poder assistir ali todas as instruções, como é que você faz para fazer parte desse curso. Já são mais de 10 mil alunos que estudam a Bíblia comigo semanalmente. Nós analisamos a Bíblia livro a livro, desde o Gênesis e vou parar só no Apocalipse. Nós estudamos ali o contexto histórico das passagens, a língua original, a relação da Bíblia com outros textos não bíblicos da época, o significado teológico, hermenêutico, exegético, melhor dizendo, do texto. Enfim, é uma aula de teologia que você tem aí na sua casa, em qualquer lugar que você quiser assistir. Você pode assistir os vídeos sozinho, acompanhado, quantas vezes quiser. O vídeo está lá para você, tá bom? É uma plataforma e além dos vídeos de comentário da Bíblia, há também outros vídeos que nós colocamos ali, como por exemplo, um curso de hebraico bíblico, um curso de grego bíblico, curso sobre finanças, sobre lar e família, enfim, tem muita coisa boa para você. Então clique aqui, depois desse vídeo, você vai clicar no link e você vai acessar e eu aguardo você na próxima aula, tá bem? Com relação ao vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre esta descoberta arqueológica recente, muito recente, que já tem causado um frisson aí no mundo acadêmico. Eu relutei um pouco em postar um vídeo sobre ela, porque eu achei que era mais seguro fazer isto depois que os artigos acadêmicos relacionados a esta descoberta fossem publicados, devidamente publicados nas revistas indexadas, com os revisores, etc. Mas, considerando que os envolvidos no achado arqueológico que eu vou descrever acabaram chamando uma coletiva de imprensa, convocaram uma coletiva de imprensa no Texas e anunciaram de primeira mão a descoberta, eu sei que mais cedo ou mais tarde muita gente vai começar a perguntar isso por aí. Eu não me lembro de ter visto ainda nos jornais do Brasil sobre essa descoberta. E eu não passei informação para jornalista nenhum, tá certo? Porque, como eu falei, eu estou aguardando ainda a publicação oficial. Porém, como muitos já estão vendo aí, os que leem inglês, já saiu em alguns jornais de Israel, eu achei por bem partilhar com vocês aqui. Embora, conversando com um amigo meu que está fazendo o seu doutorado nos Estados Unidos, nós concluímos que pode ser um tiro no pé fazer esta coletiva de imprensa anunciando o achado antes que os artigos acadêmicos tenham sido publicados. Então, o que eu vou colocar para vocês aqui sobre esse achado, eu já vou dizer o seguinte: eu estou entusiasmado com os resultados dele, mas estou cauteloso. Por que entusiasmado? Porque se esse achado que eu vou divulgar para vocês agora se confirmar como real, como autêntico, então realmente nós temos aqui uma descoberta arqueológica dentro da arqueologia bíblica em pé de igualdade, se não maior do que os famosos achados dos manuscritos do Mar Morto. Porque hoje, se você conversar com qualquer pessoa que lida com arqueologia bíblica e perguntar assim, qual que é o maior achado da história da arqueologia bíblica, eu acho que a maioria absoluta vai responder que foram os achados de Qumran, dos manuscritos do Mar Morto, que ajudaram não apenas a legitimar a permanência textual da Bíblia, a preservação textual da Bíblia, mas muitos contextos do judaísmo do segundo século que existiu até mesmo antes do nascimento de Jesus. Então tem coisas muito importantes. O achado de Qumran, até hoje, ele ainda suscita debates, artigos, livros, comentários. Recentemente eu postei um vídeo aí falando do último achado, da última descoberta relacionada aos manuscritos do Mar Morto. E pode ser que em poucos dias outros achados também sejam divulgados, tá bem? Com relação a esse achado que eu vou mencionar para vocês agora, ele aconteceu no Monte Ebal, em Israel.
Eu já estou sabendo dele há semanas. Há várias semanas eu estou sabendo dele, mas eu segurei de dar informação até agora e estou dando, mas com precaução. Eu vou falar com vocês o que significa esse achado e qual a importância dele para a Bíblia. Deixe-me primeiro falar o que é o Monte Ebal na Bíblia. Se você olhar na Bíblia, quando ela vai falar da história do povo de Israel ali durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto rumo à Terra Prometida, você vai no livro de Deuteronômio e você vê uma situação em que Moisés deu uma ordem especial para o povo. Olha o seguinte, você depois pode ler na sua casa aí com calma, isso está em Deuteronômio capítulo 27, quando Moisés faz uma promulgação solene da lei de Deus. É uma reafirmação do pacto, da aliança de Deus e o povo e do povo com Deus. Aí quando você vai a partir do verso 11, diz assim, olha, maldições do Monte Ebal. Aí começa assim a Bíblia. Naquele dia, Moisés deu ordem ao povo dizendo, quando vocês tiverem passado o Jordão, porque eles ainda estavam do outro lado, quando vocês tiverem passado o Jordão, estas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar o povo. Seriam Ruben, Gad, Aser, Zebulun, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel, em alta voz dirão, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá, amém. Aí os levitas continuam, maldito aquele que desprezar o seu pai ou sua mãe, e o povo dirá, amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo, e o povo dirá amém. Maldito aquele que disser, que fizer o cego errar o caminho, e o povo dirá amém. Há uma lista de maldições aqui, eu vou explicar para vocês o porquê, qual o significado legal de tudo isso. Geralmente os tratados, como nós temos, por exemplo, paralelos com os tratados hititas, sumerianos, mesopotâmicos, até egípcios também, havia uma ideia de você ter ali estabelecido no acordo bênçãos e maldições. Bênçãos se a pessoa acordada ali cumprir a parte dela no pacto e maldição se um dos dois quebrar a parte no pacto. Então, seguindo esse costume legal do Antigo Oriente Próximo, Deus falou com os hebreus que quando eles ocupassem a Terra da Promessa, depois que atravessassem o Rio Jordão, uma parte das tribos ficaria sobre o monte Gerizim, a outra parte ficaria sobre o monte Ebal. As que estavam no monte Gerizim iriam pronunciar as bênçãos do pacto, e as que estavam no monte Ebal iam pronunciar as maldições do pacto. Aquilo ia ecoar pelo vale. E mais embaixo, os levitas também, fazendo uma leitura responsiva com o povo, também ia falar, repetir as maldições e o povo ia dizer amém. Quer dizer, eu concordo com isso, eu me firmo nisso, tá certo? Olhando assim na Bíblia, a geografia pode não fazer muito sentido, mas eu peguei algumas imagens aqui no meu tablet para que fique mais fácil você entender. Aqui é uma foto de satélite de Israel, e você tem aqui então, aqui nessa parte, desculpe que a luz está pegando aqui em cima, mas eu creio que dá para vocês verem. Aqui seria o mar Mediterrâneo, e aqui você tinha o monte Ebal e o monte Gerizim. Está espelhado, mas dá para vocês verem. Entre os dois montes existe um vale. Essa foto aqui é dessas fotos de satélite do Google Earth. Então ele mostra o relevo do país como é mesmo. Eu vou pegar agora e vou ampliar para você aqui essa parte entre o monte Ebal e o monte Gerizim para você ver o vale que há entre elas. Está aqui, ó. Aqui dá para você ver melhor, olha. Você tem o monte Ebal de um lado, você tem o monte Gerizim do outro e tem um vale entre eles, tá vendo? Então quando a gente pega, eu gosto desse tipo de ilustração, que quando você pega a geografia da Bíblia, o texto começa a fazer muito mais sentido pra gente. Agora que você vê isso aqui, aí você entende, né? Algumas tribos sobre o monte Ebal, outras sobre o monte Gerizim, perdão, entre o monte Gerizim, outras sobre o monte Ebal, e os levitas aqui no vale. Então todo o processo ali fica muito claro para a gente poder entender. Agora, aconteceu uma coisa interessante que Adam Zertal,
Adam Zertal, eu tenho uma foto dele para mostrar para vocês aqui, era um arqueólogo israelense, ele já faleceu em 2015, ele tinha um problema nas pernas, ele sempre andava com muletas, e Adam Zertal, nos anos 80, quando ele era ainda um candidato ao doutorado em arqueologia, ele estava fazendo ainda o seu doutorado, começando o seu doutorado, ele morava num kibbutz e sem muitos recursos, ele começou a escavar o Monte Ebal. Um detalhe curioso, apesar de ser um israelense e arqueólogo, o Dr. Zertal, ele era muito cético em relação à historicidade da Bíblia. E ele estava fazendo o doutorado dele também com outros professores céticos. Ele não acreditava na história da Bíblia. Não era alguém que foi escavar já com uma posição tendenciosa. Não, ele era cético. Ele não acreditava na historicidade da Bíblia. E ele começou a escavar o Monte Ebal ali, e ele descobriu no Monte Ebal uma estrutura fenomenal de pedras que você está vendo aqui, olha. Eu sei que parece para você apenas um amontoado de pedras, mas quando ele escavou, ele viu que essas pedras estavam todas muito bem colocadas ali há milênios, e elas tinham um reboco nelas, como se elas tivessem sido assim protegidas. Eu vou mostrar uma foto aérea da estrutura de pedras dele, tá bem? E essa estrutura de pedras revelou ser um altar. Tudo indica que havia ali um altar de pedras muito antigo, da época do bronze, estou falando antes de 1200 a.C., da época do bronze, e esse altar foi depois preservado e até rebocado, assim, eles colocaram um reboque ali, um plaster, né, em cima dele, para ele poder ficar preservado no período da monarquia de Israel. Então era um monumento histórico importante. Agora, que monumento histórico seria esse, em forma de altar, no topo do Monte Ebal, cujas fundações, cujos alicerces, datavam da época do bronze, do período final do bronze? Olha, só pode ser o altar de Josué, aquele altar que Moisés falou. Quando vocês atravessarem o Jordão, vocês vão... Quase que eu falei o Rio Nilo. Quando vocês atravessarem o Jordão, vocês vão subir lá no Monte Ebal e vão pronunciar as maldições. Esse, na opinião de Zertal, era o altar original da época de Josué, que ele fez de acordo com as ordens de Moisés. Aqui eu tenho um desenho de como é que esse altar seria originalmente, tá bom? Curioso que o Adam Zertal, ele era crítico, como eu falei, da Bíblia, não acreditava na historicidade da Bíblia, mas essa descoberta o fez mudar de posicionamento. Ele morreu em 2015, como eu falei, acreditando que muitas partes da Bíblia, ao contrário do que ele pensava anteriormente, eram sim partes históricas, tinham um fundamento histórico e arqueológico para aquilo. Aí aconteceu que, quando eles escavaram lá, por questões políticas e financeiras e outros detalhes aqui que não compensa mencionar aqui agora, esse altar ficou meio abandonado. Ninguém deu muita bola para ele. Ele ficou quase 30 anos ali, abandonado, escavado. E quando a gente escava em arqueologia, você tira muito entulho de material e você acaba fazendo um peneiramento daquilo e colocando do lado, sabe, o refúgio. Só que tinha muito entulho do que ele escavou em redor ali, mas apenas uns 10% da área foi escavada. E esse entulho estava lá quando o professor Scott Stripling, que é professor lá do Instituto de Arqueologia do Texas, ele já tinha escavado em Shiló, esse professor, e ele fez uma descoberta importante em Shiló, que eu concordo com ela, de uma parte embaixo onde ele acredita que estaria o tabernáculo de Shiló, ou Siló, como fala na Bíblia em português. E agora ele foi escavar lá no Monte Ebal. Só que o que ele fez para escavar? O professor Stripling, ele usou uma técnica que foi criada por Gabriel Barkay. Gabriel Barkay, deixa eu falar com vocês quem foi esse arqueólogo. Ele está vivo ainda. Ele já aposentou, mas ele fez em 1979 uma descoberta incrível ali no Vale do Rinom. Numa tumba, ele encontrou um amuleto de prata todo enrolado. E quando eles levaram aquele amuleto para o laboratório e tudo mais, e abriram o amuleto, eles viram que naquele amuleto de prata estava escrita a bênção sacerdotal. Yevarecha Adonai Veishmarecha Yarech Adonai Panavelecha Vikunecha
E o nome, quando eu falo Adonai aqui, era o tetragrama sagrado de Deus que aparecia ali. Esse é o mais antigo texto bíblico que nós temos uma cópia dele. Ele é muito anterior aos manuscritos do Mar Morto. E quando o Gabriel Barkay encontrou esse amuleto de prata, foi curioso porque o pessoal que ensinava a alta crítica, duvidando da historicidade do texto bíblico, acreditavam que o nome de Deus em hebraico, que alguns falam Yahweh, é o tetragrama sagrado, só teria sido composto mais ou menos ali um pouco antes ou durante o período do cativeiro da Babilônia. Só que esse amuleto de prata mostrava que o nome de Deus já era conhecido muito antes disso. 100 anos, pelo menos, antes disso. E deu uma quebrada nos críticos da Bíblia. Depois o professor Gabriel Barkay, ele desenvolveu uma técnica muito curiosa de arqueologia. Eu participei dessa técnica dele lá em Israel, quando nós escavamos ali perto do Monte Scopus, porque uma reforma clandestina foi feita pelos árabes no Monte do Templo, onde está o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. E eles tiraram assim muitos caminhões de entulho dali do Templo Monte, onde no passado ficaram o Templo de Herodes e o Templo de Salomão. Nós não podemos escavar o Templo Monte, mas já que aqueles entulhos foram tirados de lá pelos próprios árabes, o professor Gabriel Barkay desenvolveu uma técnica de peneiramento do entulho seco. É uma técnica que não tinha desse jeito na arqueologia. Ele foi pioneiro. A gente sempre peneirou na arqueologia, mas não desse jeito, de pegar um entulho e passar ali, depois você joga água para ver se não tem algumas coisas pequenas. E eu participei lá junto com os alunos que fizeram um curso quando eu estava com o pessoal do Instituto Moriá, lá de Israel. Foi uma experiência muito agradável. Eu me lembrava até daquele salmo que dizia o Senhor terá misericórdia de Sião, porque aqueles que amam Sião têm piedade até da poeira de Sião. Né? E eu estava ali tendo piedade da poeira de Sião. E a gente tem que prestar atenção porque às vezes você encontra uma coisa minúscula. Se eu tivesse lembrado, eu ia trazer um selo aqui para mostrar para vocês. Às vezes é um negocinho desse tamanho. E ali, ao fazer o peneiramento agora, em dezembro, eles descobriram no meio do apeneiramento ali, um fragmento de 2 centímetros, do tamanho de um selo de carta, onde tinha um provável sinal hebraico, ou paleo-hebraico. Esse aqui é o professor Stripling fazendo o anúncio, quando ele fez a convocação dos repórteres lá no Texas. E aqui está o tamanho do selo que eles encontraram. Tá vendo? Olha aqui na mão do sujeito. É bem pequeno. 2 centímetros quadrados. 2 centímetros de cada área aqui. Muito pequenininho. Então você tem que ter um olho de lince para perceber isso ali no meio dos escombros. Eu lembro uma vez que eu estava escavando em Shahar Golan e eu descobri no meio dos escombros ali uma estatueta neolítica. Eu só achei a cabeça dela, mas era um negocinho desse tamanho. Mas quase que foi embora como refúgio. É muito fácil, com a sujeira, você perder aquilo ali. E quando eles pegaram esse pedaço de selo e ampliaram aqui, olha, eles perceberam que tem, não sei se dá para vocês verem aqui, olha, tem um desenho aqui, parece que é um homenzinho, daqui a pouco eu vou mostrar qual que é esse desenho, tá bom? Esse desenho provavelmente é a letra Rei, no proto-alfabético hebraico. E aqui tem uma outra foto mais definida, tá vendo um homenzinho aí, ó? E quando eles levaram isso num scan de altíssima tecnologia, eles descobriram que ali estava uma inscrição paleo-hebraica, provavelmente produzida em torno do ano 1200 a.C., um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. 1200 é o ano que marca a transposição, a trajetória, a transição entre o período do bronze e o período do ferro. Encontrar coisas do período do bronze, especialmente inscrições, é muito raro. As inscrições mais antigas que nós temos encontrado ali no território sírio-palestino, que é o território de Canaã, datam do século X, tá certo? Como um abecedário, a escrita que encontraram em Hirbert Keiafa, que eu tenho até uma cópia aqui dela para vocês, em Hirbert Keiafa, eles encontraram essa inscrição aqui. Agora, só que essa cópia que eu tenho está muito bem legível. A original estava mais apagada, tá certo? E essas letras aqui são as letras
antigas que depois vão virar o alfabeto hebraico que nós conhecemos. O alfabeto hebraico passou por várias fases, mas antes ainda desse tipo de escrita aqui, havia um outro tipo de escrita proto-sinaítica, que alguns pensam que ela que deu origem ao hebraico. E aqui eu tenho, por exemplo, uma ideia de algumas letras que já foram percebidas e o correspondente dela tanto em hieroglíficos egípcios como no hebraico atual. Por exemplo, o Vav seria assim, ó. O Vav, tá bom? Parece que uma colher. Vamos pegar aqui uma outra letra importante aqui para a gente poder pegar. Olha o rei. O rei seria aquele homenzinho que vocês veem ali, tá vendo? Ó? O rei e o Vav. Aí eles chamaram a coletiva de imprensa e anunciaram que quando eles levaram num scanner de alta tecnologia e pegaram aquela inscrição, a submeteram a alguns epigrafistas. Um deles é o professor Gerson Galil, da Universidade de Haifa. Ele é muito respeitado. E Gerson Galil me chama a atenção porque a Universidade de Haifa ela é uma universidade mais cética em relação à historicidade bíblica. Ela é um pouco mais cética. E o professor Gerson Galil, ele fez essa tradução ali do que estava escrito naquele texto. Aqui está em inglês, olha. Tá vendo aqui, ó? A leitura seria o seguinte: maldito, maldito, maldito. Maldito pelo Senhor Yahweh. Você morrerá, maldito. Maldito você certamente morrerá. Maldito por Yahweh, maldito, maldito, maldito. Eu estou mantendo aqui a inscrição em inglês porque, se você olhar, ela forma um quiasmo na Bíblia. O que é um quiasmo na estrutura? O que é um quiasmo? A Bíblia tem vários quiasmos. Quiasmo é quando você coloca uma estrutura literária para facilitar a memorização. Você escreve a mesma coisa com palavras diferentes, tem várias formas de montar um quiasmo. Então, um exemplo que eu posso dar. A menina era bonita e inteligente. Uma garota esperta e bela. Ó, menina bonita e inteligente. Uma garota esperta e bela. Que se casou. Porque era bonita e inteligente. Você percebeu? Eu começo falando a mesma coisa e termino falando a mesma coisa. Depois do meio também vai ligar com o penúltimo. E o centro da mensagem está ali. Um exemplo de estrutura quiástica que você tem na Bíblia é aquele texto de Isaías, quando ele fala o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Quer dizer, ele começa e termina do mesmo jeito. Depois você lê com calma esse texto da Bíblia, né? Aliás, até eu esqueci de uma parte. Ele fala assim, ó: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Ele começa com caminho, termina com caminho, fala de pensamento, termina de pensamento, e no meio ele fala, assim como os céus são mais altos que a terra. Essa estrutura também parece estar aqui, porque ele começa 3 vezes repetindo a palavra maldito, 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 e no final ele repete 3 vezes maldito, maldito, maldito. Desculpe que está espelhado, eu ainda não estou com aquela tecnologia de fazer edição do vídeo para aparecer, mas em breve a gente vai conseguir isso aí, tá bom? Eu espero que o conteúdo consiga suplantar a carência editorial de alguns vídeos que eu faço aqui. E aqui no segundo fala, você morrerá, maldito. Maldito você certamente morrerá. Você viu que repete a mesma ideia. Maldito por Deus, maldito por Deus, maldito, maldito, maldito. Então é uma estrutura quiástica. Olha, pessoal, se isto aqui estiver certo, se essa comprovação se confirmar, isso vai ser fantástico. Eu vou falar com vocês por quê. Letra A. O nome de Yahweh, que eles até, a única parte que ele mostrou aqui na foto foi como é que eles acharam o nome de Yahweh ali, tá vendo? Olha. Aqui você teria justamente a letra que seria o equivalente ao Yud, o Rei e o Vav. Yud, Rei e Vav. A primeira coisa que me chama a atenção se o nome de Yahweh está escrito assim é que ele não estaria como um tetragrama com 4 letras, estaria com 3 letras. Em segundo lugar,
estaria sendo escrito da esquerda para a direita, e não da direita para a esquerda, como as línguas hebraicas parecem ser, embora que alguns acreditam que esses alfabetos aí não seguiam muito essa lógica de escrever de um lado para o outro ou do outro para um. Pode ser. Eu tenho que aguardar novos achados, a opinião de outros epigrafistas. Eu não sou um epigrafista, eu sei um pouquinho ali de letras antigas, mas eu não sou epigrafista. Mas se isso se confirmar verdadeiro, vai ser um grande achado. Olha, pode ter certeza, vai ser um marco na história da arqueologia bíblica. Vai ser um achado em pé de igualdade ou talvez até superior aos manuscritos do Mar Morto. Por quê? Letra A. Se aqui for o nome de Deus escrito em hebraico, você tem a referência mais antiga ao nome sagrado de Deus em hebraico que nós conhecemos. Ela vai ser 500 anos mais antiga do que o amuleto de prata descoberto por Gabriel Barkay que eu mencionei para vocês. 500 anos mais antiga. Segundo, vai ser outro golpe no método crítico histórico, porque vai provar que o povo de Israel já estava na Terra Prometida no final do período do Bronze, porque muitos críticos só vão colocar Israel ali na Terra Prometida depois do período do Ferro. Mas aqui já prova que eles estariam na Terra Prometida no final do período do Bronze, como diz a Bíblia. Segundo lugar, que eles eram um povo alfabetizado, eles escreviam, tanto é que se escreviam um amuleto pequenininho, é porque escreviam grande, sabiam ler. Então era um povo capaz de escrever Bíblia Sagrada, porque os críticos da Bíblia falam que a Bíblia só foi produzida a partir do 8º século a.C. para cá, que do 8º século para trás o povo de Israel não era letrado, eles não tinham condição de produzir um livro como a Bíblia Sagrada. Mas nós já conseguimos refutar um pouco isso aí com o achado de inscrições 200 anos mais antigas que o 8º século a.C., esse pedaço de cerâmica, a Ostrakon aqui de Herbert Kayaf é uma delas, e esse aqui vai ser mais importante ainda, porque além de ser uma inscrição mais antiga do que qualquer outra dessas aqui, pelo menos 200 anos mais antiga, ela mostra a presença do povo hebreu ali em Israel, mostra que eles já eram letrados, então eles poderiam escrever Bíblia, e mostra que eles estiveram no Monte Ebal, e eles construíram um altar no Monte Ebal, e escreveram maldições nesse altar, como a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, que muitos acreditam ser uma ficção, que não houve aquele episódio ali. Então, realmente, vai ser um achado sensacional. Vai mostrar o nome de Deus já invocado pelo povo muito antes. Vai dar uma quebradeira aí nos críticos da Bíblia. Porém, como eu comecei no início desse vídeo, eu acho que cautela e canja de galinha não fazem mal para ninguém. A gente tem que tomar cuidado, porque em Israel, por exemplo, em 2019, um grupo da Universidade de Tel Aviv e Haifa pegaram uma foto da Estela de Mecha, lá do Museu do Louvre, e disseram que numa parte apagada ali estava escrito o nome de Balac, do rei Balac, ali da história de Balaão. Só que na mesma época, uma outra tecnologia muito mais avançada descobriu que não, que ali estava o nome do rei Davi. Então você vê, é bom sempre aguardar. Eu me lembro de uma acadêmica especializada em língua copta, que ela correu para divulgar nas redes sociais, até a National Geographic comprou a coisa, que ela tinha encontrado um papiro antigo do 2º século que provava que Maria Madalena foi esposa de Jesus. Eu lembro, foi um frisson na época, porque o achado aí agora era contra a Bíblia, né? Eu esperei. Dentro de pouco tempo comprovaram que aquele papiro que ela tinha em mãos era falso. Era uma falsificação e que enganou inclusive a epigrafista. Foi uma vergonha, foi um vexame para ela, tá certo? Então o mundo acadêmico tem essas coisas. Tem coisas que às vezes o pessoal pensa que é falso, depois comprova-se ser verdadeiro, sabe? Quando o André Lamer falou que ele encontrou o nome de Davi na Estela de Mecha, ele foi execrado pela arqueologia. O pessoal acabou com a carreira acadêmica dele, porque ele afirmou que ali na Estela de Mecha ele tinha encontrado o nome de Davi escrito ali. Isto foi em 1992. André Lamer teve que esperar até 2019
ou 2020 para poder ter o nome dele vindicado quando confirmaram que ele estava correto. Mas olha quantos anos depois. Então, às vezes, tem esses vais e vens. Aquele ossuário de Tiago, o irmão de Jesus, até hoje é motivo de disputa. Eu tive com aquele ossuário no colo 2 vezes e nunca pude. Eles não deixaram nem eu tirar foto. Eu peguei, coloquei no meu colo, vi o ossuário e não tem uma foto para registrar, porque ele estava sob custódia. Então, a gente tem que esperar um pouquinho. Como eu disse, eu acho que esses anúncios assim precipitados podem não dar muito certo. Uma vez eu mesmo cometi esse erro, quando eu assisti uma conferência com o professor Daniel Wallace, que é respeitadíssimo em crítica textual, e num debate que ele teve com Bart Ehrman, ele afirmou de primeira mão que ele tinha certeza de um manuscrito, uma cópia manuscrita do Evangelho de Marcos, datada do 1º século. Isto seria uma coisa fantástica. Eu confesso que eu corri, e numa entrevista que eu dei até num programa de TV, acho que foi do Rony Von, eu mencionei isso também. Só que foi a primeira vez que eu cometi esse erro e aprendi, porque depois viram que o Daniel Wallace, nem ele tinha visto o manuscrito pessoalmente. No afã da discussão ele falou aquilo ali. É um manuscrito realmente antigo e legítimo esse de Marcos, mas ele não datava do 1º século. Ele era do 2º ou 3º século. Então eu aprendi com esse erro do Dr. Wallace a segurar um pouquinho o entusiasmo, tá certo? Então estou anunciando para vocês, aguardem novidades, vamos esperar o artigo acadêmico sair, o posicionamento de outros epigrafistas, de outros eruditos. Agora, se ele se comprovar verdadeiro, a historicidade da Bíblia ganhou um gol de placa, tá bom? Mas vamos aguardar. Espero que você tenha gostado dessa informação. Quando ela aparecer nas redes sociais aí, você já sabe do que se trata. E não esqueça de clicar aqui no link do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, porque informações históricas, acadêmicas, arqueológicas e textuais como esta tem aos montes aí no curso que eu dou sobre a Bíblia, e eu aguardo você para ser o meu companheiro de jornada no estudo da Bíblia Sagrada, tá bem? Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.